pesquisas na área, revistas especializadas, né, Evolutionary Psychology, Evolution and Human Behavior. A gente tem várias revistas que têm trazido muitos trabalhos, uma renovação de pesquisadores bastante intensa, mas talvez esses sejam nomes mais conhecidos do público em geral. São pesquisadores, enfim, fazem divulgação científica através de periódicos, né, internacionais e tal, mas que também tem livros de divulgação científica. Gary trabalha principalmente com o comportamento reprodutivo, né, o Pinker com essa compreensão de linguagem e o Buss com a escolha do parceiro. E no Brasil, né? Estamos nós aqui. A gente tem que chegar no Brasil. Muitas vezes, talvez pelas próprias condições de pesquisa, porque um tempo muito distante, o próprio governo brasileiro e as agências de fomento forneciam, ele não tinha condições de inovar muito na pesquisa, né? Então, para nós foi uma grata surpresa a possibilidade de a gente criar um grupo, né, que era contemporâneo ao surgimento de uma proposta de compreensão do comportamento humano. Por que contemporâneo? A gente considera. Porque você tem um marco que aconteceu em 1992 e a gente tem uma reunião da ANPEP, que é a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia, que aconteceu em 2006, né? E essa reunião, que foi em Florianópolis, a gente praticamente estabeleceu toda a direção de como as pessoas que já vinham discutindo, que já vinham pesquisando o comportamento humano, usando a teoria da evolução, essas pessoas poderiam se juntar e formar um grupo de pesquisa mais coeso, para trocar ideias, estabelecer alguns pontos-chave, alguns elementos importantes para exatamente a gente poder fazer uma psicologia evolucionista brasileira, tá? Não ficar só replicando pesquisas da galera que fazia pesquisa no exterior, obviamente com todo respeito a essas pesquisas, mas de repente criar uma identidade da psicologia evolucionista no Brasil, tá? De fato, a ideia de fazer isso, ela surgiu antes, né? Aqui eu tenho o professor César e o professor André Lacerda, que participaram, né, da discussão inicial, que foi uma ANPEP anterior a essa, em que a gente de fato sentou e discutiu e que conceitos a gente quer, como é que a gente vai chamar isso, é possível a gente fazer, como é que a gente coloca isso dentro de uma compreensão da ecologia, do estudo do comportamento, né, na sua visão clássica. A gente precisava respeitar alguns conceitos que já estavam estabelecidos anteriormente. Então esse grupo, ele foi liderado pela professora Maria Emília, né? A gente teve a oportunidade de trabalhar com uma ajuda imensa financeira do CNPq, um edital chamado Institutos do Milênio, né, que durou 3 anos e que permitiu a interação de mais de 17 professores, né, que pesquisaram usando a psicologia evolucionista como referencial teórico e que envolvia 10 instituições no Brasil. A gente tinha representado as 5 regiões do Brasil trabalhando. Isso para nós foi muito gratificante. Não só gratificante, a gente teve a oportunidade de ter a Lida aqui, né, participando do grupo de discussões, então assim, no surgimento ela estava presente, como também o Martinelli e a Marta Wilson, que já não está mais entre a gente, já faleceu há poucos meses, mês passado, retrasado. Mas a gente teve a oportunidade, de fato, de contactar com esses proponentes e ajustar, fazer uma sintonia com a proposta deles e com o que a gente via, compreendia como psicologia evolucionista. É interessante, vamos voltar aqui um pouquinho, a gente olhar para o grupo que se propôs a fazer esse tipo de estudo, porque a gente tem sociólogo, antropólogo, alguns biólogos, que é biólogo, e vários psicólogos. Então a gente tem uma equipe multidisciplinar que está montada e a gente conseguiu congregar várias visões para poder a gente ter uma linguagem comum. Tá? E uma coisa, professor César, não está na outra. A gente conseguiu promover também uma interação muito importante entre os estudantes, não só de graduação, mas de pós-graduação. A gente realizou, com o financiamento da CAPES, que a gente chamou de 3 missões de estudo, né? Uma missão de estudos que aconteceu em São Paulo, que é o resultado dessa fotinha aqui, uma missão de estudos que aconteceu na Bahia e uma missão de estudos que aconteceu em Natal. E tem uma prevista para Belém, ano que vem a gente fecha o ciclo. Então, o que acontece? Os alunos de pós-graduação, eles têm condições de interagir, eles vão para outra universidade, eles passam um mês lá, eles acompanham as pesquisas, fazem disciplinas, discutem os resultados das pesquisas. Então, isso, para nós, foi uma coisa que trouxe um resultado já imediato extremamente positivo. Qual foi? Esses alunos, eles têm uma rede própria de pesquisa, a gente chama de mileninho, né? Psicologia evolutionistazinha, porque eles têm pesquisas independentes já,
né, integradas em nível nacional. Se alguém tiver interesse depois, tem como fazer parte da história também. E, para nós, isso vai dar continuidade à pesquisa. Então, não foi algo que foi tópico, que foi ali agudo e que vai murchar porque a gente não tem mais financiamento. Como a gente geralmente não tem financiamento no Brasil, a gente sabe que tem chance de continuar porque a gente é persistente, né? Não desiste nunca, mesmo quando o CNPq nega o recurso do projeto. Essa que foi a missão de Salvador. O que esse grupo produziu de mais notável, né? Eu vi um sorrisinho ali abrindo, porque eu lembro que ela estava lá em Natal, no simpósio. Tá? A gente tem um livro que foi publicado agora em 2009 pela Guanabara Kugan, onde a gente reúne, foi escrito por esses pesquisadores que compõem o grupo do Milênio, né, com os referenciais que a gente utiliza, com a compreensão que a gente tem de psicologia evolucionista, que já mudou bastante desde a publicação do The Adapted Mind. Né? A gente tem muitas coisas que já são descritas e compreendidas um pouquinho diferente. E a gente teve em abril último o Simpósio Internacional de Psicologia Evolucionista, em que de fato a gente trouxe todas as referências bibliográficas que a gente tinha trabalhando em parceria para participar do evento. Foi muito bom. Realmente não foi um evento muito grande, eu acho que teve no máximo 200 pessoas, mas foi extremamente produtivo para nós. Tá? Tudo bem. Como é que a pesquisa é feita em psicologia evolucionista? O que tem de diferente quando a gente vai fazer a pesquisa? Tá? Não muda muito do que a gente utiliza, né, das ferramentas que a gente utiliza para estudar, para o estudo do comportamento em outras áreas. A gente faz estudos comparativos, então o nosso referencial em relação às outras espécies ele é mantido sempre. A gente se utiliza de registros arqueológicos, estudos com caçadores-coletores, algumas comunidades. Aqui no Brasil a gente faz com mais ênfase, não tem comunidades especificamente tribos como a gente tem na África, mas a gente tem as tribos indígenas, então é uma fonte de pesquisa muito rica para nós. A gente trabalha com dados populacionais, a gente trabalha com pesquisas de autorrelato e trabalhos experimentais. Lógico que muitas pesquisas são feitas dessa forma. Você vai lá e pergunta para o sujeito o que ele pensa, como é que ele reagiria, enfim. É uma limitação, a gente reconhece isso. Porque não necessariamente essa é uma resposta que é absolutamente verdadeira. A pessoa pode estar mascarando um pouco alguma tendência, enfim, não tem como controlar isso. No nosso grupo, a gente tem basicamente utilizado esse tipo de ferramenta. O grupo de Belém trabalha muito com as comunidades indígenas e esses três últimos aqui. De fato, a gente não teve condições de trabalhar com registro arqueológico. Essa ferramenta a gente não tem utilizado. Tá? Na UFRN, o que a gente faz? Obviamente, não ia ter condições de fazer um resumo de todo tipo de resultado de pesquisa que a gente teve com o Instituto do Milênio. Então, eu selecionei 3 temas, né? 2 dos quais eu trabalho, fobia alimentar e escolha de parceiros, e um outro que é bastante forte dentro do grupo, que é o de cooperação em crianças. Tá? Então, eu vou fazer uma breve introdução teórica de cada um dos temas e apresentar alguns resultados para a gente poder discutir. Tá? Não sei se todos conhecem, são familiarizados com esse termo, o que é neofobia alimentar, mas exatamente se remetam àquelas primeiras fotos, né, que a gente viu lá no começo, aquele espetinho de escorpião, ou espetinho de besouro, espetinho de grilo, ou o próprio caramujo, né? Ou escargot, tem gente que já não reage bem ao escargot, tá? Mas de fato é uma reação que a gente tem diante de um alimento que para nós é novo, que nunca foi construído, e ele pode culminar na não ingestão desse item alimentar ou no consumo de pequenas porções. Você realmente apresenta uma resposta de cautela, não se aventura de cara, né, na ingestão daquele alimento. É um comportamento extremamente importante, porque se a gente pensar, ele pode reduzir o risco de intoxicação. Então, se eu evito um alimento que eu não conheço, pode ser que aquele alimento, em última instância, fosse um alimento arriscado de consumir. Se eu evito, eu suponho um pouquinho, os efeitos eles podem ser não tão drásticos. Eu estava achando interessante que agora no café da manhã a gente estava tendo uma conversa com o professor Wander, ele não está aí, e exatamente ele estava descrevendo uma situação em que ele estava entrando no Jardim Botânico, lá em Brasília, e tinha um monte de frutinhas vermelhas no chão. Ele ficou muito tentado a comer. E ele começou a comer. Nada neofóbico, foi lá experimentando, frutinha vermelha, doce, continuou comendo. Dali a 20 minutos ele passou mal, né? Porque ele já começou a ficar preocupado quando o ataque cardíaco apareceu. E ele percebeu que se tinha muita frutinha ali é porque os animais não comiam. Devia ter alguma coisa errada com a frutinha que ele comeu. E de fato